Olha aí, vamos continuar a tratar o assunto contas contábeis. Já trabalhamos em aulas anteriores, entre outros tópicos, as contas patrimoniais. E agora vamos ver de forma detalhada as contas de resultado. Então, são divididas nesses dois grupos, de acordo com a teoria patrimonialista das contas, que é aquela que é usada atualmente pela contabilidade. Claro que, não esquece, que o débito e crédito da contabilidade, ele teve por base a teoria personalista. Então, são duas teorias que você vai conviver. Claro que, depois que você pegar o jeito do débito e crédito da contabilidade, você vai ver que não necessita mais olhar a teoria que nós vamos abordar aqui da forma como é o débito e crédito das pessoas que administram as contas para a empresa, mas vai gerar um automático de acordo com dicas que nós vamos te dar. Então vamos lá, olha pessoal, o que são as contas de resultado? As contas de resultado, elas são formadas por duas contas, que são as receitas e as despesas. As receitas aumentam o resultado e as despesas diminuem o resultado. Nós vamos ver os conceitos aqui, mas basicamente as receitas são o quê? São os ganhos que a empresa tem decorrentes de suas atividades, principalmente operacionais. Então, o supermercado que vende lá os alimentos, ele vai ter as suas receitas de vendas. Mas a entidade pode ter outras receitas, receitas de juros ou financeiras, quando ela aplica um dinheiro no banco. Ela pode comprar um imóvel para alugar, então eu tenho receitas de aluguéis, e assim por diante. Já as despesas são gastos que a empresa tem para ou obter receitas, no caso ali, por exemplo, o custo de uma mercadoria vendida, mas também ali da sua parte administrativa do dia a dia. Então, o mesmo supermercado, ele tem o quê? Ele tem os gastos com os salários, que vai gerar uma despesa. Ele tem os gastos com aluguel, caso o ponto seja alugado. Ele tem gastos com energia, água. Então, tudo isso são despesas. E aí, depois do confronto entre as receitas e as despesas, eu chego ao meu resultado, que nós já falamos e vamos reiterar. Se for positivo, eu tenho lucro. Se for negativo, eu tenho prejuízo. E aí, depois desse resultado, esse valor é transferido para o patrimônio líquido. E aí eu já trago uma informação importante, que, claro, nós vamos reiterar em aulas futuras. As contas de resultado, elas são contas temporárias ou transitórias. Elas começam no início do período, tem ali aumentando ou diminuindo ao longo do período, e no final do ano elas são encerradas. Por quê? Porque depois de apurar o resultado, esse resultado vai para o patrimônio líquido. E aí sim, lá no balanço patrimonial, nas contas patrimoniais, essas contas elas não são temporárias, elas continuam. Claro que, se uma conta tiver saldo zero, no caso das contas patrimoniais, ela acaba não indo para o balanço patrimonial, que é o patrimônio de forma organizada. Fechado? Então, basicamente, para iniciar, a gente tem isso. Então, contas de resultado. Olha, como eu falei, eu vou ter as receitas e as despesas. E aí, o que é que eu tenho? As contas de resultado, tá certo? As contas de resultado são as receitas e as despesas. Só tem essas duas. Saiba que nós vamos apurar o resultado da entidade. Como é o resultado? As receitas aumentam o resultado, é positivo. Vou reiterar aqui, mas não precisa, menos as despesas. E aí eu vou chegar ao quê? Eu vou chegar ao meu resultado. Fechado? Lembrando que após apurado o resultado, esse resultado ele é transferido para o patrimônio líquido. Fechado?
Vale lembrar também o seguinte, que eu já falei aqui, que as contas de resultado, ó, elas são contas temporárias ou transitórias. Por quê? Como eu falei, a conta, ela inicia o saldo com zero. Eu vou ter as entradas e saídas da conta. E aí nós estamos aprendendo isso. Calma, neném. Você vai aprender tudo, né? Porque tem conta que aumenta com crédito, tem conta que aumenta com débito. E aí tem conta que diminui com crédito, tem conta que diminui com débito. Só tem essas duas. Show! E aí essas contas vão ter aumentos e diminuições. E aí vão ter o que ao final? Que ser encerradas, porque esse valor vai ser destinado para o resultado. E isso nós vamos vendo ao longo das aulas. Então, de forma aí resumida, a gente trouxe, olha, as contas de despesas são caracterizadas pelo consumo de bens e utilização de serviços. Então, o consumo de bens, por exemplo, eu tenho quando a empresa ela compra material de expediente. Vamos supor papel Chamex, que vai ser utilizado para imprimir algum documento. Aí, quando eu compro, isso é um estoque. Quando eu vou usando, aí eu tenho um consumo do bem, isso se transforma em despesa para a empresa. Utilização de serviços, por exemplo, manutenção do ar-condicionado. Aí eu tenho uma despesa. Tem despesas que são instantâneas, como por exemplo, consertou o ar-condicionado, eu tive a despesa com manutenção de ar-condicionado. Tem despesas que são avaliadas de forma mensal. É o caso da água, da energia e dos salários dos funcionários. Você não paga todo dia. Trabalhou um dia, eu já pago. Trabalhou outro dia, eu já pago. Não. Você trabalha um mês e paga o funcionário ao final do mês. Essas despesas, elas são feitas, combinado? Com o objetivo de quê, pessoal? Com o objetivo de obter receitas. Bem como também são consideradas despesas as perdas que surgem no curso das atividades normais das entidades. Então, pessoal, por exemplo, a aquisição de materiais de expediente, claro, quando já for usado, tá, pessoal? Quando for consumido. Porque se eu adquirir e deixar em estoque, isso vira estoque. Os salários dos funcionários, a depreciação, que é um item que vai ter uma aula só para eu te explicar isso. Mas no momento, o que é que eu quero que você saiba? Que a depreciação é um gasto, uma despesa que a empresa tem, decorrente da diminuição de um valor de um bem, por exemplo, um veículo. Os gastos com internet e telefone, entre outros, água, energia, assim por diante. Já as contas de receitas decorrem de quê? Ou da venda de bens, uma loja de carros vendeu um carro, uma loja de roupas vendeu uma roupa, ou da prestação de serviço. Então, prestação de serviço também é receita. Então, eu tenho lá, por exemplo, o escritório de contabilidade. Quando ele presta o serviço de contabilidade, ele tem uma receita. Bem como os ganhos. Os ganhos também são considerados receitas, assim como as perdas, dependendo do ramo ou da atividade da empresa. Por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, olha, imaginem, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Supermercado, a receita dele normal é vender alimentos. Mas ele pode ter a receita de quê? Ele comprou um imóvel, está alugando. Além da receita que ele tem operacional das suas vendas, seu dia a dia, ele vai ter uma receita de aluguel. Agora eu tenho imobiliária, que o objetivo é o quê? É alugar imóveis e aí ela ganha ali uma comissão.
Opa, então a sua receita operacional do seu dia a dia já é a própria receita ali, né? A taxa que ele cobra referente ao aluguel que é recebido. Então vejam que dependendo do ramo da atividade, eu tenho a receita de forma diferente, mas é receita. Entra para a empresa. Então, por exemplo, as receitas de vendas e de serviços, os juros e os aluguéis recebidos. Então, assim eu tenho uma dimensão do que é a nossa receita. Fechado, Felipe. Vamos avançando. O que é que eu tenho mais? Olha. Receitas e despesas segundo os pronunciamentos contábeis. Aqui eu já vou dar um spoiler para o assunto de lançamentos, que na verdade já estamos dando. Pessoal, não esquece, a conta ela é única. É o meio pelo qual o patrimônio é controlado. Então, cada item do patrimônio que eu quero controlar, eu tenho uma conta. Ah, eu quero controlar os veículos. Eu crio uma conta veículos, onde eu vou ter os saldos que eu tenho dos veículos que foram adquiridos. Ah, eu quero controlar as dívidas a pagar, o empréstimo. Aí eu crio uma conta de empréstimos a pagar. Porém, nós vimos que na contabilidade, e aí, claro, aqui é um spoiler, na aula sobre escrituração, nós vamos ver lançamentos, e aí você vai aprender mais. Aqui eu só estou dando, né, algumas dicas iniciais, você não sabe ainda tudo de lançamentos. É que todo acontecimento que altera o patrimônio da empresa, que são os fatos contábeis, ele vai ter uma origem e uma aplicação. Ele vai ter uma origem e uma aplicação. E convencionou-se chamar isso de débito e crédito da contabilidade, né? Que tem a ver com o dia a dia do jurídico, mas é de uma forma diferente de como você pensa que é. Por isso que você tem que abrir a mente, abrir seu coração para coisas novas, para você entender. Fechado? Então é isso. Então o que acontece, pessoal? Toda vez que eu tiver uma origem, eu tenho uma aplicação. Então, os sócios entregaram dinheiro para a empresa, é uma origem, aplicou guardando dinheiro no caixa. Aí eu fiz um empréstimo na empresa para comprar um veículo. Então, o empréstimo é a origem do recurso, ele aplicou adquirindo um veículo. E aí, nas receitas e despesas também acontece isso. Olha, quando a empresa vende algo, ele teve uma receita. Beleza, essa venda pode ser à vista ou pode ser a prazo. Então, a origem é a venda. Se for a prazo, aí a aplicação é um valor a receber. Se for à vista, a aplicação é dinheiro na veia. Entenderam? Então, não esquece. Na contabilidade, e ainda vamos estudar lá na frente o método das partidas dobradas. Por isso que o nome diz, partidas dobradas. Eu tenho, no mínimo, para um registro contábil, duas contas. Porque é uma origem e outra aplicação. E isso é o que faz o quê? Olha, se toda origem é uma aplicação, é o que faz que o ativo sempre seja igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Só colocar aqui. Pronto. É o nosso adaptador para ficar aí trazendo da tela para o presencial. Ou da tela de escrita para a minha pessoa. Então, pessoal, as receitas, o que é que ele diz? Olha, as receitas são aumentos nos ativos ou reduções nos passivos, que resultam em aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. O que é que ele quer dizer? Olha, presta atenção, que a receita, na verdade as receitas, a contrapartida dela é, olha, quando eu tenho uma receita, ou eu vou aumentar um ativo, ou eu vou diminuir um passivo. Até porque receita é uma coisa boa. É um dos dois. Tá certo? Lembrando que a receita, ela aumenta o quê? Nós vimos, ela aumenta o resultado. E como o resultado vai para o PL,
Isso indiretamente aumenta o PL. Entenderam? Então vejam, as receitas ou elas aumentam o ativo pela entrada de dinheiro ou pela entrada de valores a receber, ou elas diminuem o passivo. Eu reduzi uma dívida porque eu obtive uma receita que eu prestei um serviço. Isso resulta em aumento no patrimônio líquido, indiretamente. Combinado? E ele diz, exceto aqueles referentes às contribuições de detetores de direitos sobre patrimônio. Quem são essas contribuições, pessoal? Por exemplo, o capital social. Fechado? O capital social. E aí o que ele quer mostrar aí, pessoal, é só o seguinte, olha. Toda receita, ela aumenta o PL. Indiretamente, porque tem que passar antes no resultado, mas aumenta. Agora, nem todo aumento do PL é receita. É isso que ele quer dizer nessa última frase. Exceto aqueles referentes a contribuições de detetores de direitos sobre patrimônio. Por quê? Porque o aumento do capital social, ele aumenta o patrimônio líquido, que é a obrigação da empresa para com os sócios acionistas, ao entregarem dinheiro para a empresa, porém, isso não é receita. Fechado? Então não esquece disso. Receita ou aumenta o ativo ou diminui o passivo, ele indiretamente aumenta o PL, e toda receita aumenta o PL, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo aumento do PL é receita, porque eu tenho casos em que ocorreu o aumento do PL e isso não é receita, é o caso do capital social. Show de bola, vamos lá. As despesas, olha pessoal, as despesas é até mais fácil. Por quê? Eu sempre digo, olha, quando você tem uma despesa, vamos pensar de forma pessoal. Imagine, você vai lá e compra lá no cartão de crédito aquela roupa nova. Olha aí, de duas uma. Ou você paga à vista, ou você contrai uma dívida. Então, a despesa, pessoal, ou ela diminui o ativo, porque saiu dinheiro do caixa, ou aumenta o passivo, porque você contraiu uma dívida, você vai dever. Isso também é para as empresas. Então, vejam aí, olha, despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no PL, segue a mesma regra de receitas, exceto aqueles referentes ao quê? A distribuições aos detentores de direitos sobre patrimônio. Pessoal, detentores de direitos sobre patrimônio são os sócios e acionistas. Fechado? Então, o que é que eu tenho? Despesas, elas ou diminuem o ativo ou aumentam o passivo. Tá certo? Que essa despesa, ela resulta em quê? Em uma diminuição do resultado, que nós já vimos. E, consequentemente, isso gera uma diminuição no PL. Então, já vimos o que é, e exceto aqueles referentes às distribuições. Por exemplo, distribuição de lucros. Tá certo? E aí, o que é que eu tenho aqui, pessoal? O que ele quer dizer nesse exceto é parecido com o que a gente diz de receita. Olha, toda despesa diminui o PL indiretamente. Isso é certo. Agora, nem toda diminuição do PL é despesa. Por quê? Porque quando eu tenho uma distribuição de lucros, por exemplo, eu vou diminuir o meu PL, no caso de uma distribuição de dividendos. O que é dividendos? É uma forma de remunerar os sócios pelo capital aplicado. Eu tive um lucro de 1 milhão, peguei 100 mil e distribuí aos sócios e acionistas. Isso diminui o PL, mas não é
despesa. Que isso fique bem claro. Fechado? Então, nós temos esse item importante. Show? Plano de contas. Olha aí. O que é o plano de contas? Então, ponto aqui também importante para o nosso estudo. O conjunto de todas as contas existentes dentro de uma entidade para uniformizar os registros contábeis, ou o grupo de contas que norteiam a contabilidade de uma empresa, são denominado plano de contas. Fechado? Pronto. Então vejam que eu tenho aí um ponto importante para você. Tranquilo? Este deve ser flexível, de modo que, ocorrendo fatos contábeis não previstos, possa ser adaptado mediante a inclusão ou exclusão de contas. Então, nós vamos ter o plano de contas. O plano de contas, ele nos dá para o contador uma diretriz de que contas a empresa pode utilizar. E aí, como ele fala aí, é um conjunto de contas utilizados para que as empresas possam contabilizar as suas vendas, os pagamentos de salários e assim por diante. Ele há um padrão, mas ele deve permitir uma flexibilidade, até porque, dependendo do ramo da atividade, eu vou ter contas específicas, ou então operações que possam surgir na entidade. Então não esquece disso. Então esse é o plano de contas. O plano de contas é um instrumento de grande valia no processo contábil de uma empresa, sendo elaborado com base nas necessidades particulares de cada entidade, claro, observados os princípios de contabilidade, as normas legais e legislação específica para cada atividade, industrial, comercial, serviços ou agrícolas, exercida pelas entidades. Beleza? Tomando uma água aqui. Então é isso, pessoal. Na verdade, há um padrão onde vocês vão perceber contas comuns a várias empresas. Caixa, bancos, clientes, duplicados a receber, empréstimos, contas a pagar, capital social, reserva de lucros, reserva de capital, veículos, equipamentos, máquinas, marcas e patentes e assim por diante. Claro que há contas que são específicas de um tipo de entidade. Então, por exemplo, a indústria ela tem custo dos produtos vendidos. Uma empresa mercantil ela tem custo das mercadorias vendidas. Uma empresa prestadora de serviço ela vai ter custo dos serviços prestados. Então, a depender do tipo de empresa, eu vou ter uma flexibilidade para adaptar o plano de contas à necessidade daquela empresa. Então, resumindo, o plano de contas é o conjunto de todas as contas que são utilizadas pela empresa para o registro dos acontecimentos que ocorrem na empresa e alteram o seu patrimônio, que são os fatos contábeis. Ele é um padrão, mas há uma flexibilidade para, dependendo do ramo de atividade, eu incluir ou excluir contas específicas. Esse é o nosso resumo. O que eu tenho mais, Felipe? Olha, o plano de contas, meu amigo, minha amiga, ele será elaborado com base nas informações constantes abaixo. Então, ele tem ali uma diretriz. Primeiro, elenco de contas. Saiba, o elenco de contas ele também é chamado de rol de contas. Então, consiste o quê? Na relação de contas que serão utilizadas para o registro dos fatos contábeis. Ele vai ser feito por meio de um código e uma numeração. Tá certo? De um código por meio de uma numeração. Então, nós vamos já ver um elenco de contas de forma resumida.
Mas, basicamente, eu vou ter lá conta caixa, bancos, uma lista de contas que a empresa pode utilizar, tá certo? Depois, eu vou ter o quê? Eu vou ter a função da conta. Então, a conta ela tem uma função, que é representar os elementos patrimoniais, bens, direitos e obrigações do PL, que seria ativo, passivo, PL, e do resultado, receita ou despesa. Então, essa é a função das contas. E o funcionamento das contas ocorre pelo sistema de débito e crédito, que é o método das partidas dobradas, que a gente vai estudar no futuro, mas a gente já está dando spoiler e já está aprendendo um pouco. Tá certo? E eu tenho também o manual de contas, que seria o detalhamento disso. Seria a explicação sobre os procedimentos de registro das contas. Fechado? Então é isso. Não esquece que o plano de contas ele é formado por isso, tá? O plano de contas, ele tem o elenco ou rol de contas. Elenco e rol são sinônimos, assim como Chico e Francisco. Eu tenho a função das contas, o funcionamento e o manual. O elenco seria a lista das contas, e aí tem um código, né, uma numeração para exemplificar e o nome da conta. A função é saber, olha, essa conta é do ativo, do passivo, do PL, receita ou despesa, e eu vou dizer o funcionamento em termos de débito e crédito. E o manual vai explicar como são os procedimentos. Então, tudo isso vai estar em um plano de contas. Claro que eu já peço aí paciência, por quê, pessoal? Mais à frente, nós vamos estudar o detalhamento das contas. Que aí eu tenho um ativo, ele é subdividido em circulante e não circulante, mas eu não quero ainda que você saiba isso nesse momento. Então, quem já estudou e já tem uma base, ele sabe que nós vamos fazer essa subdivisão. Mas você que principalmente não estudou ainda, você não precisa fazer contas ainda sobre ativo circulante, não circulante, realizável a longo prazo, passivo circulante, não circulante. Eu não quero que você aprenda ainda isso agora. Vai ter um momento mais à frente para você aprender. Eu quero que você aprenda a classificar as contas de forma geral. E aí, para isso, eu não trouxe a numeração, justamente para não confundir. Eu trouxe apenas o elenco de contas resumido. Eu diria que aqui nós temos entre 80% a 90% das contas mais cobradas em provas. Tá certo? E outra, eu aqui dei um resumo. Claro, tem contas que são usadas mais, tem contas que são menos usadas. E nós não vamos esgotar o estudo de contas somente nesta aula. Aqui é um exemplificativo. Você vai perceber que durante o curso nós vamos detalhar o estudo de muitas contas. Mas, a princípio, é só importante você saber algumas que você já até perceberam que a gente falou muito. Então, caixa é o dinheiro em espécie, bancos é os depósitos bancários, aplicações financeiras que a empresa faz, estoques são os bens ali que ela tem ou para venda, ou para uso na produção, ou para uso até no seu dia a dia, como almoxarifado. Contas a receber, duplicados a receber, tudo que a receber e recuperar é ativo. E aí são decorrentes de vendas a prazo ou serviços prestados. Tributos a recuperar, decorrente das suas atividades, a empresa pode ter tributos a recuperar. Clientes, é bem parecido com duplicatas, são valores a receber de clientes. Despesas antecipadas, já até falei, né? E vamos detalhar muito à frente. Nesse momento, só saiba que a empresa pagou ou assumiu o compromisso de pagar uma despesa que só irá ocorrer no futuro. Então, a empresa tem o direito de receber, né? De receber esse serviço. Seguros a vencer é um tipo de despesa antecipada, tá certo? No caso de seguros. Adiantamento de salários. Então, quando a empresa paga antecipadamente os salários, ela tem um direito de receber o serviço no futuro dos seus empregados. Adiantamento de fornecedores é a mesma coisa. Ela tem um direito de receber a mercadoria ou o serviço no futuro. Aí eu tenho investimentos, máquinas, computadores, veículos, que são aí, né? Máquinas, computadores, veículos, bens tangíveis, patentes e software, bens intangíveis, que também são ativos.
Depreciação acumulada reduz o valor da máquina, é uma conta retificadora do ativo, e eu tenho investimentos. Passivo, né? Eu tenho contas a pagar, dívidas com fornecedores, empréstimos. Juros a apropriar é um valor que reduz a dívida de juros de empréstimo quando os empréstimos já incluem os juros. Isso é algo bem avançado, tá? E a gente vai estudar no futuro. Eu sempre peço, olha pessoal, no momento, contas como juros a apropriar e depreciação acumulada, nós vamos ter o estudo no futuro, detalhado. No momento eu quero que você saiba de forma resumida o que é e como elas são classificadas. Depreciação acumulada retificadora do ativo e juros a apropriar retificadora do passivo. Adiantamento de clientes. É quando a empresa ela recebe um valor antecipado do cliente, mas não prestou o serviço ou entregou a mercadoria, ela tem uma obrigação de no futuro entregar o serviço ou a mercadoria. Tudo que é pagar ou recolher é passivo. Provisões, regra, é passivo. Claro, há uma exceção que usa a nomenclatura de forma errada, mas bem não é o momento a se fazer agora. E debêntures é um passivo. Tudo que é capital social ou reservas é PL. Ações e tesouraria retifica o PL. Prejuízos acumulados também retifica o PL. E ajuste de avaliação patrimonial, ela conta que pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, aumenta o PL. Se for negativa, diminui o PL. É decorrente de ajuste a valor justo. Eu trouxe algumas receitas de vendas. E aí aqui eu tenho devolução de vendas, caso aconteça, receita de serviço, receita financeira de aluguel e algumas despesas mais conhecidas, os tributos ou impostos sobre vendas e serviços, os abatimentos que eles dão sobre vendas, os descontos concedidos, as despesas administrativas, de salário, depreciação, despesa de vendas ou comerciais, despesas com comissões. O funcionário vendeu e ganha uma comissão de 5%, despesas com comissões. Propaganda que é feita, despesa com seguro, despesa com energia e despesa com frete. Seriam alguns exemplos de contas. E aí, a partir disso, vamos começar a responder questões. Olha aí, vamos começar a responder questões para você. Fechado? Beleza? Show de bola? Pronto. A teoria patrimonialista divide as contas contábeis em contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, contas de resultado, receitas e despesas. Assinala a alternativa que apresenta apenas contas de resultado. Beleza? Pessoal, equipamentos é conta de resultado? Não, porque equipamentos é um ativo. Tá? Eu já vejo que a letra A está errada. Já te ensinando a responder questões, tá? Depois eu classifico as demais contas. B, imóveis. Opa, imóveis é um ativo, é um bem. Também eu já sei que a letra B está errada. Debêntures. Debêntures é uma obrigação, é uma dívida que a empresa tem. Então isso é um passivo, é conta patrimonial. Também não pode ser a letra C. Viagens e eventos. Opa, viagens e eventos é uma despesa. Despesa com viagens e eventos. Ah, Felipe, poderia ser viagens e eventos a pagar? Sim, aí seria um passivo. Então, toda vez, pessoal, que eu tiver algo ligado a consumo, e a gente vai reiterar depois, tá certo? A gente vai reiterar depois. Quando eu tiver algo que pode ser um passivo ou despesa, e ele não fala pagar ou recolher, é porque é despesa. Tá certo? Regra. Claro que há as exceções. Então, receita de serviços. Opa, isso é receita. Aluguéis passivos. Pessoal, isso daqui é interessante. Eu vou explicar mais à frente de forma detalhada, mas basicamente é isso. Quando eu tiver qualquer coisa passiva, cuidado. Aluguel passivo não é um passivo. Beleza? Para ser passivo, ele tinha que falar aluguel a pagar. Aí, aluguéis passivos quer dizer que é uma despesa de aluguel. Tá? Então, o aluguel passivo é a mesma coisa que despesas de aluguéis. Você está aprendendo comigo. Tem despesa. E descontos obtidos é coisa boa. Isso é receitas. Fechado? Então, meu gabarito é letra D de dado. Juros passivos é a mesma coisa daqui, ó. Aluguéis passivos é despesa de aluguel. Juros passivos é
despesa de juros. Então, seriam receitas financeiras seria receita, prêmios de seguro seria despesa de seguro, já vai aprendendo também. E aí só benfeitoria que não seria, porque benfeitoria é um ativo. O que é uma benfeitoria? É uma reforma, pessoal. Tá? Uma reforma que a empresa faz no seu bem. Então, isso daí finaliza, o gabarito é letra D. Aluguéis a pagar, tudo que é a pagar, a recolher é passivo, então é conta patrimonial, não é de resultado. Tributos a recolher, tudo que é a recolher ou a pagar também é passivo, é conta patrimonial. Despesa entraria. Descontos concedidos, isso é despesa, entraria. Clientes é um ativo, não entra. E aluguéis a receber é um ativo, não entra. Tudo que receber ou recuperar é ativo, é conta patrimonial. Aluguéis ativos. Se aluguéis passivos é despesa de aluguel, aluguéis ativos não é um ativo. Isso é sinônimo, que nem Antônio e Toninho, 6 e meia dúzia. Isso é receitas de aluguéis. Então, entenda, tá? Toda vez que eu tiver algo ligado ao consumo, se ele falar passivos, é uma despesa disso. Ativos é uma receita disso. Cuidado para não confundir, são fáceis sinônimos. Descontos concedidos, nós já vimos, isso é despesa. Tá? E receita de vendas é receita. Fechado? Então, gabarito aí, letra D. Show? No que se refere ao plano de contas contábil, julgue o item subsequente. Elaboração de um plano de contas exige mais do que a construção de um rol de contas, de um elenco de contas, a serem utilizados no cotidiano da entidade. Beleza, pessoal. Por quê? Porque além do elenco de contas, que é o rol de contas, eu tenho o quê? Eu tenho função das contas. Eu tenho funcionamento das contas. Tá certo? E eu tenho um manual de contas. Então vejam que exige mais do que apenas o elenco de contas. E por fim, elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos? Parou! Parou por quê? Por que parou? Porque nós vimos, pessoal, que eles são termos diferentes. O elenco de contas, ele faz parte de quê? Ele faz parte, o elenco de contas, ele faz parte do plano de contas, tá bom? Então, eles não são sinônimos. E a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil de suas operações, isso é o quê? Isso é o elenco de contas. Então, item errado, e assim nós terminamos a nossa aula para você.